Para a gente entender melhor sobre esses ataques que estão acontecendo contra o Hezbollah na capital libanesa, em Beirute, neste sábado, a gente vai acompanhar agora um VT, uma matéria que nos preparou o Evandro Cini. A gente vai acompanhar agora. Os ataques de Israel ao Hezbollah continuam neste domingo. As forças de defesa de Israel comunicaram que mataram mais um dos líderes do grupo radical libanês, Nabil Kaouk. Horas depois, o próprio Hezbollah confirmou a morte do comandante da Unidade de Segurança Preventiva e membro do Conselho Central do grupo. As forças aéreas de Israel informaram que atingiram uma série de alvos no Líbano neste domingo, incluindo lançadores que estavam apontados para o território de Israel, depósitos de armas e uma infraestrutura adicional do grupo extremista. Novas imagens divulgadas neste fim de semana mostram os escombros do prédio onde Hassan Nasrallah foi morto nos arredores de Beirute. O corpo do então líder do Hezbollah foi encontrado intacto e a causa da morte seria traumatismo contundente, causado pela força da explosão. Nesses últimos dias, com a ofensiva israelense, pelo menos 1.000 pessoas morreram no Líbano e cerca de 6.000 ficaram feridas. As forças de defesa de Israel já notificaram que cerca de 20 lideranças do Hezbollah foram eliminadas. Por outro lado, o grupo radical mantém os ataques com foguetes às cidades do norte de Israel, na região das colinas de Golã. No entanto, essas explosões teriam atingido apenas áreas despovoadas. Já o governo do Líbano informa que há uma fuga em massa da capital Beirute. O premier Najib Mikati relatou que pelo menos 118.000 pessoas já deixaram suas casas e se dirigiram a abrigos, mas que esse número recorde pode ser muito maior e chegar à casa do 1 milhão. Neste domingo, enquanto continuavam os bombardeios israelenses, o aeroporto internacional de Beirute ficou superlotado, com filas na entrada de acesso e dentro do terminal, no saguão de embarque. Em outra frente de batalha, Israel fez disparos contra uma região do Iêmen, dominada pelas forças rebeldes Houthis. No sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia avisado: nosso trabalho não terminou. O premier completou dizendo que dias desafiadores estão pela frente. Tá aí essas últimas atualizações sobre o conflito que acontece agora entre Israel e o Hezbollah. Como se já não bastasse conflitos a Israel, agora também com o grupo terrorista do Hezbollah, que tem esse apoio financeiro, inclusive, de poderosos como o Irã. Eu quero a opinião do Acácio Miranda, que é professor de Direito Internacional. Acácio, faz um panorama geral aí dessa situação de Israel agora e, em especial, com as possibilidades de retaliações. Israel em alerta? Koba, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas, a minha colega e um boa tarde especial à nossa audiência. A retaliação, ela sempre existe, a possibilidade sempre existe, mas há uma peculiaridade. Israel, desde o dia 7 de outubro do ano passado, vem sofrendo diariamente inúmeros ataques. É que a sistemática de defesa israelense é de uma tecnologia extremamente avançada e, obviamente, ela é muito efetiva. Mas o Hezbollah tem feito já há alguns dias ataques em direção a Israel, a partir do Líbano, ali no norte de Israel, mais especificamente, e eles não têm surtido efeitos. Tanto que, quando nós conversamos, eu e o Diogo hoje de manhã conversamos no Jornal da Manhã com um brasileiro que mora em Israel, eles falam exatamente isso. Eles já não têm medo dos ataques em si, eles têm medo do resultado dos ataques. Então, o Iron Dome derruba um míssil, mas caem ainda pedaços desse míssil no território israelense. Então, quando eles escutam o sinal, eles correm para um abrigo, eles esperam 10 minutos para que não haja mais o risco deles serem atingidos pelo resultado, pelo que sobra desses mísseis. No que diz respeito ao Hassan, que foi atingido ontem, ele era um grande líder simbólico do Hezbollah. Há pelo menos 18 anos ele vivia intocado praticamente, eram raras as aparições dele. E óbvio, dado esse simbolismo, e quando nós levamos em consideração que a situação lá no Oriente Médio ela é muito pautada por simbolismos, mas principalmente por mártires, ele era um mártir
do Hezbollah. Isso acaba incutindo um certo desânimo no Hezbollah, mas, passado esse luto, isso vai acabar acarretando também uma raiva no Hezbollah. Então, há uma tendência desse conflito intensificar nos próximos dias. Óbvio que para Israel não é tão preocupante assim, desde que a guerra não escale, nós não tenhamos ostensivamente uma proxy war, uma guerra por procuração. Ali no Oriente Médio, ela só acontecerá se o Irã declaradamente participar do conflito. E o Irã pode participar declaradamente do conflito, meu querido Diogo da Luz? Boa tarde a todos que estão aqui, especialmente a audiência. Poder pode, sem dúvida, mas eu não acredito. Não sou especialista em relações internacionais, mas eu não vejo como, porque o Irã tem consciência de que Israel pode atingir qualquer posição do seu país. E se eles entrassem numa guerra de verdade, os dois perderiam praticamente tudo. Então não vejo o que vai fazer. A prática do Irã é muito mais de financiar terroristas e acho que vai seguir assim. Mas me parece que dessa vez Israel foi extremamente eficaz nos ataques que fez ao Hezbollah no Líbano, com muito mais velocidade do que os ataques feitos ao Hamas na faixa de Gaza, até porque não havia os reféns, que era um cuidado muito grande de Israel de repente acertar os reféns. Então eu tenho a impressão que essa guerra tende a se crescer muito, é por pouco tempo e depois começar a acalmar, porque eu acho que o Hezbollah ficou extremamente enfraquecido. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, e o timing desse conflito, da morte de um importante líder do Hezbollah, logo depois de alguns meses aí desse conflito que permanece acontecendo entre Israel e o Hamas também, como você acha que isso se encaixa aí nessa relação de tempo? É um timing muito errado? Isso pressiona ainda mais o governo de Netanyahu à frente do Estado israelense? Porque ele encontrou algumas resistências mundo afora, mundialmente falando, sobre como ele tem lidado, como ele tem conduzido os conflitos recentes que Israel está envolvido, né? Como é que você avalia, Luiz Fernando Pacheco? Olha, Kobayashi, boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas. E muito boa tarde à nossa qualificada audiência. O Acácio Miranda é, sem dúvida alguma, a pessoa mais qualificada para se posicionar aqui e bem informar nossa audiência. O que eu vejo, de maneira lamentável... Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade, começou o primeiro conflito de Irã-Iraque, que depois se repetiu nos anos 90, com a bênção de Bush e do então primeiro-ministro da Inglaterra, né? Parece que é uma coisa que não tem fim, parece que é uma coisa que nunca vai acabar, não é? Mataram, primeiro intocaram, depois mataram, provavelmente envenenado, o Yasser Arafat, já faz muitos anos. Isso não levou a nada. Agora mataram o líder do Hezbollah. E ele era um líder hoje, segundo as informações que eu tento me informar, para tentar me informar e informar vocês. Era um líder que tinha hoje lá mais força do que um dia já teve, ou de quando morreu, tinha Osama Bin Laden. Era um líder muito simbólico. Eu acredito, como você disse, Kobayashi, num primeiro momento, Kobayashi ou Acácio, um primeiro momento de luto e depois um momento de vingança. Então parece que é uma coisa que não tem fim. E o Netanyahu, me parece também que ele não está buscando uma solução para o conflito. Ele está dobrando o conflito, dobrando a aposta, porque ele está cada dia mais perto da votação da candidatura à sua reeleição. Sim. Agora, a situação dos reféns, né, Kobayashi, me parece muito delicada, porque isso que deveria ser uma prioridade para o governo de Israel está ficando para trás, os reféns estão lá, há uma revolta muito grande de uma parte da população de Israel, sim, mas grande parte também da população apoia
esse recrudescimento da guerra. Eu acho que a gente está numa solução muito complicada. Não acredito assim, como o Diogo da Luz, que o Irã entre na guerra, mas ali a gente nunca sabe, né, Diogo? Porque esse pessoal ali existe, não é só uma coisa racional, né? É uma coisa que é muito levada também pelo fundamentalismo. Então é uma situação muito preocupante, acho que para o mundo inteiro. Você sabe que isso aí, a gente tem ouvido de alguns especialistas nas últimas semanas de que o Netanyahu ele precisa de um fato grandioso para ficar em evidência, justamente para que não seja ele o fato em evidência, não seja a pessoa em evidência, até como uma necessidade, Diogo da Luz, a gente vai ouvir o Bellucci e a Priscila também, mas até como uma necessidade dele permanecer e permanecendo no poder, porque certamente encontraria uma crise de impopularidade ainda maior caso não tivessem esses fatos novos. Diogo da Luz. Há indicações mesmo que, passada essa guerra, ele deixe de ser primeiro-ministro, né? Mas eu me pergunto, Kobayashi, é preciso de mais algum fato, mais alguma motivação para esse ataque ao Hezbollah do que receber 200 mísseis por semana, por 51 semanas seguidas, porque o Hezbollah resolveu aderir ao Hamas nessa guerra e aumentar o conflito. E continua, hein? E continua, sim. Continua, mesmo com isso tudo aí, está atacando o norte de Israel. Então me parece que Israel tem motivo de sobra para buscar se defender. O Hezbollah é um grupo terrorista também, segundo informações que eu li na imprensa, é um grupo terrorista que tem um arsenal de guerra próximo ao arsenal de Estado, né? Mas aí é o Irã, né? É um bélico muito grande, né, Cássio? O Irã, tanto o Hamas como o Hezbollah agora, o Irã que indiretamente, óbvio, sem aparecer, acaba financiando e dando toda essa estrutura para que os ataques sejam feitos. Se a gente lembrar, alguns meses atrás nós tivemos o episódio dos drones, por exemplo, e se a gente for olhar para a Rússia e Ucrânia, os drones usados lá na Rússia e na Ucrânia são feitos no Irã. Então o Irã tem um potencial bélico hoje em termos de indústria, em termos de capacidade e tecnologia, e eles acabam, na medida das possibilidades, sem deixar rastro, contribuindo tanto com Hamas como com Hezbollah. Mas eu só vou acrescentar rapidamente uma questão sobre o Bibi, o primeiro-ministro israelense. A gente precisa lembrar que antes dos atentados terroristas de 7 de outubro do ano passado, ele já enfrentava um desgaste político interno muito grande. Eram várias as manifestações contra ele, ele acabou tolhendo um pouco dos poderes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo para que ele não sofresse ali um impeachment ou algo que o valha, e ele só não está apanhando mais internamente porque durante ou nos primeiros dias após os atentados de outubro do ano passado, a população, a situação e a oposição todos se uniram no sentido de vamos deixar a política de lado porque neste momento nós precisamos reconstruir Israel. Mas passado quase um ano disso, as pessoas já estão deixando um pouco de lado esse pacto e o Bibi começará mais uma vez a apanhar muito. Ô, meu querido João Bellucci, você sabe que isso acontecer depois ou na sequência de algo que ainda vem acontecendo, que é o conflito com o Hamas, isso pode servir como um incentivo ao Irã, de alguma maneira, né? Porque mesmo depois do conflito ter se instalado, na medida em que se instalou contra o grupo terrorista Hamas, o Irã permanecendo um apoiador do Hamas, não encontrou assim tantas sanções mundiais, sendo ele um financiador de um grupo terrorista. Aliás, pelo contrário, depois teve, inclusive, eventos lá diplomáticos com a presença de muitos outros países, inclusive do Brasil. Continuou sendo um novo membro do BRICS, continuou, é poderoso, dinheiro e tal. E aí, talvez isso sirva de incentivo para que ele também continue apoiando o Hezbollah agora, né? Como é que você vê essa participação do Irã como protagonista que é desses ataques terroristas, das relações com esses grupos que são os principais inimigos do Estado de Israel? E da democracia, de alguma maneira, também, porque ali o único país democrático é Israel. Né? E que tem que se proteger de todos os outros, né? Exato. Boa tarde, Kobayashi, toda a audiência. O que eu vejo é que, curiosamente, o Irã, que a origem é o persa, né? Ao contrário do
dos outros povos que seriam árabes, ele foi também rapidamente subjugado por uma interpretação do Alcorão, né, do Corão, da religião muçulmana, esse viés mais radical. Agora, como você colocou, Kobayashi, todo mundo sabe que é o Irã que está por trás disso. Talvez a autoridade palestina, o Fatah, seja o menos radical dos grupos, mas por isso é o que tem menos força, ao contrário do Hezbollah e do Hamas. A gente observa com muita calma esse tema, porque a guerra que Israel trava é contra grupos terroristas. Então você tem a oportunidade de agir. Esse caso mesmo dos pagers é caso que foi pensado durante muito tempo, né? Semanas, anos, meses para olhar essa estratégia e ter o momento de atuar. Então você não é um país contra um país, é um país contra um grupo terrorista financiado por outro país e que atua ali nos bastidores e cujo objetivo é matar os seus civis, não é enfrentar o seu exército militar. Ou seja, Israel está numa tremenda sinuca de bico. Agora, o que eu enxergo também com relação ao Benjamin Netanyahu, muito se diz que ele está frágil politicamente, que ele tem muitos processos. Agora, não tem, até onde me consta, nenhuma condenação efetiva para ele ir para a prisão, nada disso. Ele responde lá processos políticos, processos jurídicos, e ele vem escalando a guerra. Não sei se por razões políticas, mas me parece que é pelo oportunismo da situação. Você, com seu exército superpoderoso de Israel, monta uma grande estratégia. Você tem o momento de agir. O momento de agir agora, todos os pagers estão com eles, então vamos apertar o botão e explodir todos. É óbvio que certamente, Kobayashi, aconteceram baixas civis. Isso é inevitável numa guerra, infelizmente. É uma tragédia. Agora, o próprio Líbano, ele tem um sistema político ali confessional, misto parlamentarista, que é muito confuso e ele acaba possibilitando ao Hezbollah ficar ainda mais forte. Ou seja, o Irã financia o grupo que domina o Líbano e que ataca Israel. A Israel ataca o Hezbollah e ataca o Líbano e o Irã fica ali assistindo de camarote. Então acho que em algum momento a guerra vai escalar contra o Irã, inclusive, porque como você colocou... Porque é perigoso, né? Ele está nos BRICS, está poderoso, é forte, busca a qualquer custo a sua arma nuclear, ainda não conseguiu, pelas informações oficiais, pode ser que em bastidores já tenha acesso, mas assim, alguma hora vai escalar para o Irã e a gente pode ver, inclusive, futuramente, até esse conflito, o conflito da Ucrânia com a Rússia, e falar, ó, ali começou a Terceira Guerra Mundial, porque enquanto vivia-se a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não se dizia isso, né? Olhou-se futuramente e falou, foi aquele momento que tudo começou, pode ser também.